A paz, povo de Deus. Eu queria deixar uma mensagem que eu vou dar o título de O Segredo da Boa Sobrevivência. E esses dias, o que eu tenho pedido para Deus é a mesma coisa que Pedro disse. Jesus, nos ensina a orar, porque Ele mesmo fala, pedis e não recebeis é porque pedi mal. Então nós precisamos saber como não pedir mal. Porque nós não sabemos quais são os planos de Deus, os propósitos deles, mas nós queremos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós nos encontramos nesse grupo de que todas as coisas cooperam para o bem, é todas as coisas. E esses dias a gente está vendo coisas que a gente já pode contemplar no meio de todo o caos, no meio de toda essa tempestade. Coisas boas já chegando. Nós já estamos vendo os estádios de futebol sendo transformados em hospitais. Nós vimos moradores de rua agora com abrigos. Nós não entendemos mais. A verba chegou para a construção de novos leitos, hospitais, 88 bilhões. Não entendo por que não tinha chegado antes. Enfim. Então, nós podemos dizer que a nossa oração é dizer, Deus, nós confiamos em Ti, faz a Tua vontade, tem misericórdia de nós. E essa palavra que Deus colocou, ela se encontra em todo o capítulo 8 de Provérbios. E eu quero falar aqui dessa pessoa. E essa pessoa, ela chama-se sabedoria. E a sabedoria, aqui no capítulo diz que ela é a mãe da prudência. E aqui no capítulo 8, eu escolhi só um verso, o 9, que diz o seguinte: para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. E ainda um versículo 9, 6 diz o seguinte: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Meus irmãos, a sabedoria, ela nada mais é do que ressaltar a prudência. É compreender o que precisa ser feito. Prudência, ela não é sinônimo de cautela. É ver e perceber o que precisa realmente ser feito, o que realmente é a importância. É dar a resposta certa no tempo certo. E para cada momento exige uma decisão diferente. É saber fazer, é contornar a situação. Eu quero lhe dizer que nós não estamos isolados, nós estamos sim, guardados. Assim como Deus ele previu para Noé e mandou ele construir uma arca, então nós estamos dentro dessa arca do Senhor, guardados por ele. E em Provérbios 22, 3 diz assim, que o prudente percebe o perigo e busca refúgio, contudo o insensato passa adiante e sofre consequências. Meus queridos, isso me faz lembrar de um momento em que Davi estava com muito medo e ele se refugiou na caverna, numa caverna que a Bíblia chama de a caverna de Adulão. E com ele estavam alguns que se encontravam nessa mesma situação, com muito medo, os medrosos, os endividados. Tem uma roda por aí, uma frase que diz o seguinte: é melhor ser falido do que falecido. E falido, a gente se levanta depois, se recupera, se ergue e começa tudo de novo. Então eu quero lhe dizer que esse tempo não é tempo da gente querer mostrar ser fortinho, porque eu quero deixar também o Salmo 40, que Davi se encontrou em uma situação parecida. Ele chama de areia movediça. Você sabe o que é a areia movediça? É aquela areia mole, que quanto mais a gente se mexe, mais se afunda. E depois ele ressalta que Deus, ele tirou os pés dele desse charco de lamaçal e o colocou seus pés numa rocha segura. Então você pode ter certeza que Deus está cuidando de nós.
Ele está cuidando dos seus. Nós só precisamos manter a obediência dos órgãos a qual realmente esse caos direciona-se a eles, que é a OMS, o órgão mundial da saúde. Amados, quando você sente algum sintoma e que você vai no médico, a primeira coisa que eles lhe perguntam é onde você esteve, por onde você andou. Então, assim, você lembra quando nossas mães, elas diziam assim, não vá, não saia, tem um perigo lá fora, e você acaba desobedecendo e se machuca, se fere, quando você volta procurando o abrigo nesse momento, ela diz, a vontade de eu te matar. Graças a Deus que os médicos têm uma ética, uma conduta, que eles fizeram um compromisso de cuidar até os últimos minutos da nossa vida. Mas eu acredito que nesse momento há uma indignação. Então é por isso que eles estão pedindo a contribuição. Então, amados, nesse momento é tempo da gente estar alinhado a esse momento de segurança. Em 1 Coríntios 2,15 diz assim, aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Todas as coisas. E eu quero lhe falar que Deus ainda continua falando com os seus. Amós 3 fala que Ele avisa cada plano que Ele vai fazer. Nós só precisamos estar conectados e antenados aos seus sinais. Tem um versículo em Jó 33,15 que diz o seguinte, o Senhor, à noite em visão, dá instrução para que a nossa cabeça não passe pela espada. Ou seja, amados, Ele nos avisa, Ele nos dá instrução dentro da sua palavra, o que pode acontecer, os próximos acontecimentos. Nós só precisamos estar em cumprimento. A Bíblia manda a gente ser prudente como as serpentes. As serpentes, ela discerne o perigo, ela vive em alerta, porque ela sabe que isso pode lhe custar a vida. Então, quem quer aparecer, corre o risco de desaparecer. Após passar esses dias maus, tudo pode melhorar, tudo contribui, vai ser contribuído. Eu acredito que a saúde nunca mais, a pública, nunca mais será a mesma. Nós estamos vivendo um tempo nublado dentro de nós. E que esse momento que o povo chama de isolamento, que eu prefiro chamar de proteção, de reflexão, o momento em que a gente precisa agora usar a criatividade para amadurecer, para crescer. Esse tempo nublado que está dentro de nós, você só precisa saber que nós sentimos falta, sim, da congregação, da comunhão. Mas eu quero lhe deixar uma palavra que ali é um galpão, que nós podemos chamar de um depósito, de um salão de eventos. Sabe o que diferencia de tudo isso? É só o púlpito. Quando nós olhamos para dentro desse imóvel e nós olhamos o altar, ali nós chamamos de igreja. Mas eu quero lhe dizer que esse altar está dentro de nós. Esse púlpito está dentro de nós e que nós temos acesso ao Pai direto. E outra parábola que a gente pode fazer um parâmetro é a parábola que é ainda relacionada à prudência. É a parábola das 10 virgens. As 10 eram puras, as 10 dormiram, as 10 tinham lamparina, mas havia um diferencial entre elas. A metade delas estavam preparadas. 5 delas estavam à espera. Eu costumo dizer o seguinte, que é muito fácil a gente esperar pouco. Difícil é quando a espera é demorada. Talvez nós estamos nos sentindo assim, mas como está demorando esse tempo passar? Ou ainda vai demorar? E é por isso que alguns não acreditam quando nós dizemos Jesus está voltando. E alguns dizem, mas está demorando. Porque é fácil esperar quando a demora é pouca.
E o que diferencia as loucas das prudentes é a preparação, é a sabedoria. E é por isso que eu quero lhe deixar que a prudência, as virgens puras e sábias e prudentes que a Bíblia fala, elas queriam muito ser solidárias. Porém, se ela ajudasse naquele momento, ia lhes faltar. Então é tempo da gente estar preparado. É tempo da gente nos preocupar, cada um por si mesmo, se cada um fizer a sua parte. Há um tempo nesse momento em que, para cada situação, exige uma resposta. E eu quero até deixar como um testemunho, no começo do mês de março, por volta do dia 5, uma palavra ficou martelando na minha mente o tempo inteiro. E essa palavra era imunidade. E aquela palavra não saía da minha cabeça, era imunidade. E eu nunca tinha recebido em toda a minha vida um presente inusitado. Eu recebi uma caixa de vitaminas de ácido fólico que as grávidas tomam. E ali eu guardei, né? Eram muitas caixas, muitas mesmo. E eu guardei aquilo ali, eu não entendi, mas eu sou muito de questionar o porquê de algumas coisas, de ficar antenada com os sinais. E eu fiquei ali me perguntando, e algumas coisas eu falei, Deus, tem alguma coisa de errado com a minha saúde? O que é que tem que me preparar? E ali eu tomei uma decisão de fazer um propósito, um jejum. Eu tirei todos os refrigerantes, tirei todos os bolos, pudim, chocolates. E eu disse, eu vou tirar tudo isso. E eu comecei a fazer esse propósito de retirar todas essas coisas. E logo, quase 20 dias depois, a gente recebe essa notícia. Então, nesse momento, eu quero lhe deixar esse conselho. Cuide da sua saúde. Nós precisamos estar bem para resistir. É muito difícil a gente lutar com o ser que é invisível. É fácil quando a gente está lidando com um mosquito da dengue, um pernilongo, a gente vai lá, dá um jeito, mas quando ele é invisível, nós precisamos simplesmente nos defender, porque nós não vemos, não sabemos aonde ele está. Eu quero lhe deixar agora que não saia do centro da vontade de Deus, porque a palavra diz que ao derredor tem um inimigo querendo nos estragar. E quando nós saímos desses ciclos e nós vamos ao próximo, ao ciclo, uma tragada é o suficiente deles nos tirar de centro desse ciclo. E era isso sim que eu queria compartilhar, que Deus ele continua revelando aos seus. Ele continua informando, mas a palavra do momento, da hora, é obediência, sensatez, prudência, discernimento, conhecimento. Precisamos ter uma calma, um equilíbrio, uma temperança dentro da nossa mente para que nós venhamos resistir esses dias maus. E eu quero lhe deixar essa palavra a respeito da responsabilidade de cada um. E acima de tudo, eu quero lhe dizer uma coisa. Não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Amém?